mais um vídeo para vocês de um assunto extremamente importante. Temos tido, várias demandas aí para explicar qual é a diferença, e os usos, as aplicações de saco de lixo. Para você aí que é usuário, seja aí para sua casa, para o seu condomínio, para sua empresa, ou até você, que compra aí para revender, às vezes não sabe, quais são as diferenças ou como distinguir, um saco de qualidade daquele que de repente, você aí como revendedor, para atender o seu cliente, às vezes precisa ter conhecimentos técnicos de alguns termos, que são importantes para poder saber realmente, avaliar se é um produto de qualidade e você que está usando, saber o que comprar, e avaliar de fato como e quando e quanto investir, aí no seu saco de lixo, que realmente são questões até de sanitárias, Se você não comprar um saco de lixo de qualidade, pode aí vazar, uma série de resíduos aí no seu condomínio, na sua empresa. Então hoje a gente vai explicar um pouquinho, dos tipos e das especificações de saco de lixo. Fica até o final. Se você ainda não nos segue aqui no canal Dicas da Carol ou no Instagram, por favor, dê o seu like aí, e nos siga. Vai até o final do vídeo que tem muita informação legal para você. Valeu! Bom, primeira coisa então aí que você, deve ter em mente aí na hora de comprar um saco de lixo é avaliar se você tem uma demanda, de utilizar um saco de lixo de matéria-prima virgem ou reciclada. O que é isso? Todos os sacos, as embalagens plásticas em geral, são feitas de polietileno. Esse produto, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer uma bombona, desses garrafões aí, ou bombonas plásticas, em geral, até um filme stretch que você usa aí na sua cozinha, E tem várias aplicações. O saco de lixo, da mesma forma, é feito desse produto e pode ser utilizado de matéria-prima virgem ou matéria-prima reciclada. Qual a diferença? Hoje o grão, quando ele vem virgem lá da indústria, ele normalmente é utilizado muito para resíduos, o saco de lixo branco, que é para coleta de resíduos infectantes, que logicamente não pode ter, resíduos reciclados, porque ele próprio pode ser um contaminante do resíduo, Fora isso, os sacos de lixo comuns, que a gente utiliza aí na nossa casa, nas empresas em geral, podem ser de material reciclado, que inclusive hoje a gente fala aí muito sobre a questão de reaproveitamento de resíduos, é uma forma de estar reaproveitando e ajudando aí o meio ambiente. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, é necessário usar um saco de lixo virgem, que normalmente inclusive é muito mais caro, para nossa residência, para as nossas empresas? Não, o saco de lixo reciclado atende super bem. Bom, segunda coisa, que você tem que avaliar aí na hora de comprar o seu saco de lixo é a forma da solda, Isso é muito importante, é o fechamento, do saco de lixo que você tem que avaliar. Vou mostrar, um saco de lixo aqui daqui a pouquinho para vocês poderem avaliar. Mas a questão principal é, se ele for feito de forma manual, e muitas indústrias aí, as menores principalmente, fazem isso de forma manual. E às vezes tem que selecionar questões de temperatura e até, os piques que são feitos, para fechamento dos sacos de lixo também de forma manual. E isso pode acarretar, algumas falhas, na verdade, no fechamento e que podem, consequentemente, fazer com que o saco não fique completamente vedado, Ele não vai te dar o fechamento completo. Então, não sei se já aconteceu com você aí na sua casa, ou no seu condomínio, de repente você colocar algum líquido, ou algo, mais aquoso dentro do seu saco de lixo e ele vazar, Então, com certeza, de uma solda manual de uma empresa que de repente não tem, um maquinário específico ou não tem a qualidade, que você precisaria aí no seu saco de lixo. Então a questão não é do saco ser bom ou ruim, que a gente vai falar mais à frente da questão de micragem, mas a solda, se não for feita de maneira adequada, se ela não for uniforme, ela for toda fechada, ela acaba acarretando aí, esse problema de vazamento, quando ela não tem a vedação total. Então, mais um ponto aí para você ficar alerta aí na hora de comprar o seu saco de lixo. Aí, como eu falei, vou mostrar aqui para vocês, esse aqui, ele tem uma solda uniforme, tá vendo? Todos, os pontos, eles estão fechadinhos, como se fosse uma costura, E infelizmente, temos aí no mercado alguns sacos de lixo que não tem essa vedação total.
Então, na hora que você colocar o seu resíduo aí, vai dar problema. Então, fique atento. Terceira coisa, né, que você tem que ficar aí atento na hora de comprar o seu saco de lixo, né, que é uma dúvida muito recorrente, principalmente para quem compra o saco para revenda ou quem compra, né, em grandes volumes aí, seja para sua empresa, né, para sua indústria, etc. É a questão da micragem, né? Normalmente, não sei se é um termo novo para você, mas a micragem é a espessura, né, do saco de lixo. Ela é medida normalmente, né, se a gente pegar aqui no fundo do saco, né, ele tem uma dobra. Né? Ele tem essa sanfona aqui. E a gente mede as duas paredes, né? A gente tem aqui o fechamento do saco e é medido aqui. Quanto mais grosso, né? Quanto mais espesso o saco, na teoria, mais grosso ele é, né? E muita gente acha que pelo saco, às vezes, ter uma micra maior ou menor, que ele vai ter mais resistência. Então, vou explicar aqui para vocês que não necessariamente, né, um saco, ele vai resistir mais a determinado resíduo, né, o que você precisa utilizar, por ele ter uma micra maior ou menor. Bom, um exemplo legal, né, aqui para vocês entenderem essa questão de micragem, é, por exemplo, uma lona tem alta densidade, né, é um produto de alta micragem, mas ele não tem elasticidade praticamente zero, né, então se você tentar, por exemplo, esticar a lona, dificilmente você vai conseguir. Diferente, por exemplo, de um filme stretch, né, que ele tem baixa densidade e alta elasticidade. Então, num filme stretch, por exemplo, você não consegue colocar muito peso, você não consegue colocar nada, né, quase nada pontudo, porque ele vai furar, porque a densidade dele é muito baixa. Então, não necessariamente, né, um produto que tem baixa micragem ou baixa densidade vai ter qualidade ruim. Isso depende muito para o uso que você vai dar, né, à sua embalagem plástica. Então, no caso de um saco de lixo, né, quando a gente utiliza aí, né, para carregar, às vezes, altos volumes de resíduo, né, você precisa de um saco, principalmente aqueles acima de 100 litros, né, que realmente vão ter uma carga, né, de peso maior, de um produto que tenha uma micragem, né, logicamente, compatível com o peso que você vai colocar, mas também uma elasticidade, né, que vai conferir ao seu material uma condição de carregar o peso, porque não adianta, de repente, eu colocar, né, um produto extremamente denso, extremamente grosso, né, que qualquer pontinha que eu colocar ali, por exemplo, né, para quem mexe aí na área de restaurantes, você coloca um espetinho, de repente quem faz, né, coleta de algum resíduo aí, seja de jardinagem, alguma coisa assim, né? Tem qualquer pauzinho, qualquer coisinha mais pontuda ali, o saco de alta densidade, ele vai dar um corte, né? Ele vai cortar, ele vai rasgar na hora, porque ele não tem elasticidade. Então, né, a depender do tipo de resíduo que você vai coletar, né, você também tem que ficar atento aí nessas questões, porque às vezes gasta-se muito dinheiro, investe num produto altamente denso, né, de alta densidade, né, com uma micra alta, que não necessariamente vai atender aí as demandas que você precisa aí no seu dia a dia. Bom, outra coisa também, né, que a gente tem muita dúvida aí do pessoal é em relação ao tamanho dos sacos. Pela BNT, a gente tem sacos de 15, 30, 50, 100 e 200. No mercado institucional, normalmente esses tamanhos, né, de formato ABNT, eles não são muito usuais. Então, se você normalmente, né, compra o saco no centro, né, que são aqueles pacotinhos que vêm com 100 unidades, dificilmente você vai achar esses tamanhos, né? Então, você vai achar aí de 20, 40, 60, 100, 200, 300 e aí vai. E a depender, né, da marca aí da sua lixeira ou do formato da sua lixeira, você também vai encontrar no mercado aí de supermercados, né, no mercado tradicional, algumas medidas que são diferentes. Então, é importante, né, você avaliar que a boca, né, da sua lixeira, ela tem que ser compatível com o saco aberto, né? O saco, quando ele vem fechado, ele vem soldado e ele vem, né, com uma dobra aqui, ó, com essa sanfona, que quando você abre, ele fica muito maior do que ele fechado, né? Então, esse saco aqui, por exemplo, é um saco de 40 litros, que vai corresponder aí no mercado a uma lixeira em torno de 30, 25 litros. Dificilmente um saco de 40 litros vai caber numa lixeira de 40 litros. Por quê? Não necessariamente o fabricante da sua lixeira está seguindo as mesmas medidas, né, da fábrica do saco de lixo.
Então eu normalmente, né, indico para que as pessoas façam a compra de uma medida sempre maior. Isso também é variar pelos formatos, inúmeros formatos, né, de lixeira que a gente tem aí no mercado. Então, por exemplo, se você tem uma lixeira de 100 litros, em que ela é retangular, né, e de repente tem uma boca que é, né, de repente cilíndrica assim, mas ela tem 1 metro, né, de altura, é totalmente diferente de uma lixeira de 100 litros também, que tem uma boca, né, de, sei lá, 80, 90 centímetros e uma altura de 50 centímetros. Então isso, né, a depender da altura e do tamanho da boca da sua lixeira, é aí que você tem que dimensionar, né, qual é a litragem que você tem que armazenar, né, que você tem que comprar aí do seu saco de lixo. Então isso também é muito importante, porque às vezes as pessoas, né, ficam nessa dúvida. Ah, porque eu comprei um saco de 100 e não cabe na minha lixeira de 100. Então tem que avaliar, né, qual que é aí realmente, né, o tamanho do saco que você está comprando e o tamanho da lixeira que você adquiriu. Então, né, fica aí mais uma dica. Bom, outra coisa, né, que o pessoal tem muita dúvida aí também é em relação aos sacos coloridos, né? Os sacos coloridos são normalmente utilizados para coleta seletiva, para dividir, né, e o tipo de resíduo que está sendo coletado. Hoje nós temos no mercado, né, os sacos pretos, que são os sacos comuns, né, os sacos coloridos. Eu vou colocar aqui, né, uma tabelinha aqui de cores para vocês saberem, né, qual que é para metal, qual que é para, né, resíduos comuns e etc. E os sacos infectantes, né, que são os brancos, que é para resíduos hospitalares, né, e os sacos roxo, laranja e vermelho, né? A depender aí da tonalidade, você vai coletar, né, diferentes tipos de resíduo. Isso também é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas pagam caro, né, às vezes por um saco colorido, achando que é bonitinho, né, e não necessariamente tem uma qualidade melhor, né, ou pior, porque realmente ele tem uma especificidade específica, né, que é para coleta de algum resíduo, né, próprio. Então, de repente, não tem necessidade aí de você estar gastando seu dinheiro comprando, né, um saco colorido sem ter, né, realmente, se você não está fazendo a coleta seletiva. Então, também isso é um ponto importante aí na hora de você, né, avaliar aí a compra do seu saco de lixo. E para fechar, né, agora 3 dicas aí, 3 pontos que você deve realmente ficar, né, atento, que você consegue visualizar, né, a olho nu aí, né, na hora que você comprar um saco de lixo, que você vai poder verificar se é um saco de boa qualidade ou não. Bom, primeiro ponto, se ele é um saco translúcido, né, apesar de ser um saco preto ou um saco colorido, né, que você consegue visualizar, né, o outro lado, né, ele fica translúcido de fato, né, ao ponto da luz, você consegue ver do outro lado. Normalmente, né, o fabricante aí economizou na hora de colocar o pigmento, né, na hora de fabricar. Então, pode ser um ponto de atenção, porque, né, de repente não é um saco de qualidade. Então, esse é um ponto, primeiro ponto aí para você se orientar. Bom, segundo ponto aí para você, né, avaliar a qualidade do seu saco. Se você pega um saco de lixo e ele é muito poroso, né, você também coloca contra a luz ou, né, no tato mesmo, você consegue sentir certa porosidade, pode ser que na hora da fabricação, mesmo o saco sendo reciclado, né, a gente tem que ter o cuidado na hora da reciclagem de colocar produtos, né, materiais que sejam de fato compatíveis. Então essa porosidade pode se dar por uma mistura de alumínio, por uma mistura de outros tipos de plástico, né, que podem conferir aí ao saco de lixo uma qualidade não tão legal, e aí ele perde em resistência, ele perde em elasticidade, e aí você acaba comprando gato por lebre. Então, mais um ponto de atenção. Mais importante, né, o último aí não mais importante, quando você compra o saco, né, e ele vem todo grudado, né, blocado, que a gente fala, também é um sinal de que na hora da fabricação ele não foi feito de maneira adequada, né? As soldas ou os pigmentos ou até, né, a matéria-prima não é de muita qualidade, né? Quando ele fica todo grudado, que ele fica, né, um grudadinho no outro ali, que você mal consegue distinguir, né, a quantidade de sacos que tá saindo ali, é um ponto de atenção. Então, né, fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo, que tenha sido, né, um conteúdo aí de utilidade, né, pública, acredito que sim. Né? E se você ainda não segue nosso canal, né, segue aqui, curte, dá um like, né, e espero compartilhar novos conteúdos com você em breve. Valeu!